Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nessa aula cálculo de área de figuras planas. Essa é a aula número 3, a última aula da série. Essa aula se destina a alunos da oitava série. Exercício número 7. Calcule a área da coroa circular. Uma coroa ela é formada por dois círculos, um círculo menor e um círculo maior. E as circunferências são concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro. Então foi aqui que a pessoa colocou o compasso, abriu esse raio de 6 e fez essa circunferência. Depois ele colocou o compasso nesse mesmo centro, tomou uma circunferência de raio 9 e traçou a segunda circunferência. Essa área aqui, ó, colorida, é a coroa circular. Dois círculos, tá vendo? O vermelho com raio 9 e um círculo com raio 6. Então subtrai o vermelho do branco, você vai encontrar essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é a coroa. Então basta calcular a área do círculo maior e a área do círculo menor. A área do círculo, nós vimos na aula número 1, que é πr ao quadrado. Π é 3,14 aproximadamente. E o raio é a abertura lá do compasso lá. Então, para a circunferência maior, raio 9. 9 vezes 9, 81. E o π 3,14. 81 vezes 3,14 é 254,34. Unidade de área, já que aqui não foi especificado se é em centímetros, se é em metros. Então, a área do círculo menor. O raio dele é 6. 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, é 36. 36 vezes 3,14 é igual a 113,04. Aí vamos subtrair a área do círculo maior menos o círculo menor, que vai me fornecer a área da coroa. Então, a área da coroa é 254,34 menos 113,04, que dá um total de 141,3 unidade de área. Essa unidade de área, volta a afirmar, se aqui fosse em metros, aqui seria metros quadrados. Se fosse em centímetros, centímetro quadrado. Como não foi especificado, eu coloco o A, unidade de área. 8. Um triângulo equilátero tem 5 centímetros de apótema. Está inscrito num círculo. Calcule a área do círculo. Então eu fiz o desenho. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Apótema é o segmento que sai do centro da circunferência. É aqui que o sujeito colocou o compasso para traçar a circunferência. E essa distância do centro ao meio de qualquer lado do polígono é o que ele chama de apótema. Então, um triângulo, nesse caso aqui, ele tem 3 apótemas. Teria esse daqui e teria esse outro. Agora, nós sabemos a geometria, que o lado do triângulo equilátero é raio vezes raiz quadrada de 3. E que o apótema é o tamanho do raio da circunferência dividido por 2. Isso aqui você tem que saber da geometria. Correto? Se eu fosse calcular esse valor aqui, do jeito que foi feito lá anteriormente, no cálculo de apótema, eu gastaria a aula inteira, em torno de 10 minutos. Então, o apótema aqui foi dado 5, ele vale 5. Então, no lugar desse A aqui, ó, eu vou colocar 5 aqui. Ó. Apótema vale 5. Raio dividido por 2. Então, 2 vezes 5, 10. Isso aqui é uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes 5 igual a 10. Então, o raio mede 10. Ora, sabendo o raio, ficou fácil calcular a área do círculo. Ficou fácil. A área do círculo é πr ao quadrado. O raio é 10 e o π é aproximadamente 3,14. 10 vezes 10, 100. 100 multiplicado por 3,14 é 314. Basta andar com a vírgula duas vezes para a esquerda. Então, 314 centímetros quadrados. Aqui foi dado a medida, a unidade de medida que é em centímetros. Então, centímetros quadrados. 9. Um paralelogramo tem 20 centímetros de perímetro. Sabendo que dois lados consecutivos formam um ângulo de 30 graus e que um deles é 2 centímetros maior que o outro, calcule sua área. Então, resolução. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um paralelogramo. Então, um paralelogramo é uma figura desse tipo aqui. Ó. E ele falou que tem um ângulo de 30 graus. Por isso que eu coloquei fechadinho. Se ele falasse que o ângulo era de 90 graus, seria um retângulo, né?
também é paralelogramo. Então coloquei o ângulo de 30 graus aqui, chamei essa medida de x, e ele falou que um dos lados é 2 centímetros maior. Então, se esse lado aqui é x, esse próximo aqui é x mais 2 centímetros. E esse lado é paralelo com esse. E esse lado paralelo com esse do mesmo tamanho, mesma medida. O perímetro ele falou que vale 20 centímetros. Foi dado, ó, 20 centímetros de perímetro, está aqui no problema. Agora, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. É o x somado com x mais 2, somado com x e somado com x mais 2. São os 4 lados do polígono. Eles aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. X mais x mais x, tá? Mais x dá 4x. E 2 mais 2, 4. Isso é a equaçãozinha do primeiro grau. Vou passar o 4 para o segundo mesmo, com a operação inversa. O inverso da adição é a subtração. Então, 20 menos 4, 16. Se 4x é igual a 16, o x é 16 dividido por 4, que é 4. Então, x mede 4. Aí eu coloco isso na figura. Vou colocar aqui. Aqui mede 4, aqui mede 4, aqui mede 6. Porque 4 mais 2, 6. Correto? Então aqui mede 4. E peguei essa altura aqui. Ó. Vim aqui e determinei a altura. Porque a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Então eu preciso calcular a altura. A altura sempre incide sobre um ângulo de 90 graus na base. Então chamei aqui de H. E agora eu vou aplicar a definição de seno. Você observa que eu coloquei as medidas aqui, ó, 6, 6, 4 e 4. Seno de um ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 30 graus, que é esse ângulo aqui, é a medida do cateto oposto, que é H, dividido pela medida da hipotenusa, que é 4. Então, seno de 30 graus é H dividido por 4. O seno de 30 graus, você aprendeu lá que vale meio. Meio. Então, no lugar do seno de 30 graus, eu coloquei o valor dele, meio. Isso aqui você tem que saber da trigonometria. Isso aqui é uma proporção, 2 vezes H, 2H, é 4 vezes 1, 4. Então, você tem que multiplicar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 2H é igual a 4, então a altura é igual a 2, porque 4 dividido por 2 igual a 2. Então, essa altura mede 2. Aí ficou fácil. A área de um paralelogramo, nós vimos na aula número 1, que é a base vezes a altura. A base é 6, aqui ó, 6, e a altura igual a 2. Então, 6 vezes 2, 12. Como foi dado em centímetro, centímetros quadrados. Esse é o valor da área. Número 10. Num triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 4 cm e 9 cm. Calcule a área desse triângulo. Então, a primeira coisa é desenhar um triângulo retângulo. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, o maior lado é a hipotenusa. Agora, projeções do cateto. Então, vou colocar a altura aqui, ó, e vou obter as projeções. Então, uma projeção é 4 e uma projeção é 9. Se você não sabe o que é projeção nem relações método triângulo retângulo, nós postamos aí uma videoaula aí sobre relações método triângulo retângulo. Você assiste, depois você continua no problema, se for o caso, se você não estiver entendendo. Uma das relações nós vimos lá que a altura ao quadrado é igual a m vezes n, que é o produto das duas projeções. Então, essa altura ao quadrado é essa projeção 4 multiplicado pela projeção 9. Isso é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Ok? Então, as projeções são 4 e 9. Então, 4 vezes 9, 36. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 36 igual a 6. Então, a altura vale 6. Agora ficou fácil. A área de um triângulo, nós vimos na aula número 1 que a fórmula é base vezes altura dividido por 2. A base, se observa que é esse pedaço todo, que é 13, que é 4 mais 9. Ó. 4 mais 9 igual a 13. Então, a base é 13. E a altura acabei de calcular, que é 6. Então, 13 vezes 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 13. Opa, aqui ó. 13 vezes 6 igual a 78. Dividido por 2, 39. 78 dividido por 2, 79. Então, 79 centímetros quadrados. 11. Calcule a área, essa parte vermelha. Então, isso aqui é um triângulo, certo? De amarelo aí, ó. Coloquei ele aqui, a base vezes a altura dividido por 2. 8 e 8. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2, 32. E esse vermelhinho aqui é um setor circular.
360 graus, que é o círculo inteiro, vale πr2. 60 graus, que é essa parte aqui, vale x. Isso é uma proporção. A regra de 3. 360 dividido por 60 dá 6. E o raio é 8. 8 vezes 8, 64. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Você vai ter lá 3 vezes 3,14 vezes 64 dividido por 6 dá 33,49. Aí eu somo a área do triângulo com a área do setor, vai dar 65,49 centímetros quadrados. Então somei essa área aqui com essa. Aqui, a área do triângulo 32 e a área do setor 33. Somando tudo 65.